ainda com esse sentimento de gratidão, esse sentimento de adoração. Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Tudo que fizermos ainda é muito pouco para adorar o nome dEle. Abra sua Bíblia no primeiro livro das Sagradas Escrituras e o capítulo de número 7. Eu quero ler com você o versículo de número 1. Depois nós leremos o versículo 5, depois o 7 e depois o 13. Porque nós vamos compartilhar uma ideia que tem nesses versículos. E eu quero ler então de forma pontual o versículo 1, 5, 7 e 13. Diz assim o primeiro versículo: Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Versículo 5. E Noé fez segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. Vamos lá, igreja, o versículo 5, vamos todos, 1, 2, 3. E Noé fez segundo tudo. Versículo 7. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Versículo 13. Nesse mesmo dia, entrou Noé na arca, e juntamente com ele, seus filhos Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher, e as 3 mulheres de seus filhos. Queira tomar o seu assento, meu querido irmão, minha irmã, e eu te convido para acompanhar esta palavra. Eu confesso aos irmãos que eu estava com outro propósito nesse culto. A ideia era outra. Mas no decorrer desse dia, ao descobrir que o dia 15 de maio, isso desde 1993, a Organização das Nações Unidas declarou que o dia 15 de maio, a partir de 1994, foi aprovado em 93, a ONU estabeleceu que o dia 15 de maio haveria de ser o Dia Internacional da Família. Então hoje, talvez até você tenha compartilhado, recebido alguma mensagem pertinente, não é? O Dia Internacional da Família. O dia 15 ele é instituído em todo o planeta, o Dia Internacional da Família. Que bom, não é? No Brasil, nós temos o dia 8 de dezembro. O dia 8 de dezembro é o Dia Nacional da Família. Mas o dia 15 é o Dia Internacional, é o dia que o mundo todo reconhece a importância e o papel da família na vida do ser humano. E como nós estamos em 2016, o ano da família, à minha esquerda e direita de vocês, tem um banner, um cartaz grande, e eu me lembro até, eu estava rememorando hoje a palavra que eu ministrei na virada do ano, exatamente falando sobre família, porque 2016 para nós é não só esse dia, mas todo o ano dedicado à consolidação da família, a declarar o tanto e o quanto a família, ela é importante para a vida do ser humano. Não existe berço melhor para uma criança nascer que em família, e não existe lugar para formar uma criança e um adolescente melhor do que na família. Não tem lugar melhor para o jovem ser preparado para a família dele do que em família, e não há lugar para se envelhecer melhor do que em família. Amados, família é o grande projeto de Deus. Foi Deus que desenhou a família para o ser humano. E quando nós lemos aqui esse texto, algo chama a atenção, porque toda vez que Deus manda Noé fazer a arca para ele entrar, em nenhuma referência,
Deus manda Noé entrar sozinho. Deus não fala, Noé entra, e quem não quiser fica de fora. Deus sempre fala, e no capítulo 8 é assim, todo o texto, a narrativa é essa. Noé, faça uma arca para ti, teus filhos, tua mulher e as tuas noras. E chega até falar o nome dos filhos que ele tinha. Por quê? Porque a arca não era só para Noé. A aliança de Deus não era só com o indivíduo, mas era uma aliança com a família de Noé. Aquela arca, amados, era a única esperança de salvação daquela geração. Aquela arca era a única maneira que aquela geração poderia se salvar. E Deus, vendo que o capítulo 6, os leitores e estudantes da Bíblia lembram, a Bíblia fala no capítulo 6 de Gênesis que a raça humana estava terrível, a imoralidade graçava entre as gerações, o pecado, o materialismo, Deus estava longe, ninguém queria saber nada de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. Noé, ele conheceu Deus e ele não ficava sem ter comunhão com Deus. Deus vendo aquilo, ele fala, eu tenho que acabar com essa geração de gente má, gente ruim, porque Deus é amor, é verdade. Deus é pai, é verdade, mas Deus é justo. E quando nós lemos a Bíblia e vemos como ele trata quem não quer nada com ele, quem brinca com ele, a palavra do Senhor diz assim, não erreis, de Deus ninguém zomba, tudo que você plantar, você vai colher. Amados, e Deus vendo aquele cenário de um povo que só tinha semente ruim, de um povo que só plantava coisa errada, mas ele vê também Noé, e ele manda fazer aquela arca como um instrumento de salvação, não apenas para Noé, mas diz Noé e a sua família. Hoje, inspirado pela importância do tema e pelo Dia Internacional da Família, eu quero falar que toda a família deve estar na arca. O lugar de toda a família é na arca. Ninguém da nossa família deve estar fora do instrumento de salvação do ser humano que Deus sempre disponibilizou para cada geração. Para aquela geração era a arca, mas para a nossa geração, meus amados irmãos, Deus tem o seu recurso. E eu começo vendo aqui que Deus se importa com a família. Não desista da sua família. É claro, eu tenho que reconhecer que há fatalidades. Existem lares desfeitos, existem famílias destruídas, existem situações irreversíveis, porque já estão longe, separados. Mas em momento algum, o ideal de Deus é a dissolução da família, porque família é o projeto de Deus, e o projeto de Deus é toda a família dentro da arca. O desejo do coração de Deus é que nenhum dos nossos se perca. Amado, nem um filho, nem uma filha, nem o marido e nem a esposa, que ninguém se perca. O desejo de Deus, e toda vez que ele se refere a Noé, faça uma arca para ti, para os teus filhos, para a tua esposa e para a tua nora. Faça, e ele sempre repete. E por isso eu li com os irmãos aquele texto que dizia quase a mesma coisa. Tirando o versículo 5, que fala que Noé fez tudo conforme a ordem de Deus, todos os demais textos dizem, e Noé fez conforme a arca que Deus mandou para ele, para os filhos, para a esposa e para as noras. E Noé entrou, ele, os filhos, a esposa e a nora. E Noé, Sem, Cã e Jafé, que eram os filhos, entraram. Por quê? Porque o projeto de Deus, o desejo de Deus, é claramente demonstrado na Bíblia, isso de Gênesis até Apocalipse, que é para a família. Amados, não é o que vemos aí na sociedade, não é o que vemos aí fora. Gente desistindo da família, abrindo mão de filhos, vivendo de qualquer maneira, mas o coração de Deus. E quem ama a Deus e quer andar na direção do coração de Deus,
o projeto do Senhor é um projeto voltado para a família. Escute aqui, Noé levou quase 100 anos para fazer aquela arca. Estudiosos estimam que foram cerca de 100 anos. Eu estou falando de um século. Eu estou falando de 100 anos para cumprir todos os detalhes e fazer aquela arca na dimensão e na proporção que Deus mandou. E quando ele termina, Deus fala: agora entra, tu e a tua casa. E Noé, a esposa, os filhos e as noras entram naquela arca. A Bíblia diz que eles ficaram 7 dias lá dentro e nada de chuva. Eu imagino como foi longa essa semana, não é? Eles entraram hoje no domingo, ficou segunda, terça, quarta, e os filhos: pai, e aí? E a esposa: ei, Noé, você tem cada uma, não é? Aguarda, minha família, eu sei o que eu estou falando. Amados, eles ficaram uma semana. Se fosse uma semana em família, maravilhoso, não é? Mas tinha tudo quanto era tipo de animal. Amados, e onde tem animal, tem trabalho, tem comida, tem limpeza, tem cheiro, não é? Imagine eles presos naquela barca, naquele caixote que haveria de flutuar, e aquela dificuldade, e não era, vai chover, olha para o tempo, não, era trabalhoso. Ali havia uma dedicação, havia uma rotina para Noé e os filhos, a esposa e as noras, não é? A Bíblia diz que eles ficaram 7 dias até que começou a chover. Quando começou a chuva, choveu 40 dias e 40 noites. Amados, foi uma chuva ininterrupta. Uma enchente que foi aumentando e foi crescendo. De repente a água começa a subir naquela arca. E eu acho bonito porque a palavra do Senhor diz que quando Noé entra lá no versículo 13, Deus fechou a porta para o lado de fora. Quem fechou a porta não foi Noé e os filhos, quem fechou foi o próprio Deus. Mas lá dentro já estava a família de Noé. Amados, e a chuva começa, e a chuva aumenta, e a chuva não para, e aquelas águas começam a transbordar primeiro nos rios, e os rios começam a subir as ribanceiras, e chega nas casas, e o povo vai para os lugares altos, e vai subindo até que não tem mais lugar alto para ir. Mas a família de Noé estava dentro da arca, e a arca, quanto mais subia, mais a arca subia. Não importa quanto a água se elevava, porque a arca era elevada pela água. E a família de Noé estava lá trabalhando, um ambiente hostil, não era agradável, mas toda a família de Noé estava dentro daquela arca. Amados, passaram até que parou a chuva. Legal, parou a chuva, saiu? Não. Segundo relatos que nós temos aqui, estima-se que eles passaram dentro da arca 375 dias. Sabe o que é isso? 1 ano e 10 dias. Eles entraram em 1º de janeiro, passou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e no dia 10 do outro ano, Deus manda eles saírem. Eles ficaram nada menos do que 375 dias naquela arca. Não foram dias fáceis, não foram dias de piquenique, não foram dias de lazer, foram dias de dificuldade, foram dias de tribulação, de muito trabalho. Eu acredito que havia hora que entre eles havia desentendimento. O cão virava para o Jafé e falava: hoje você não fez o que tinha que fazer. Eu estou cansado. Mas tem que fazer. Ô Noé, papai. E era aqui, mas ele administrava, contando que estava na arca. Porque quem não estava na arca estava morto.
Primeiro segurava ali numa madeira, numa canoa, alguma coisa, a água vinha de cima, e o certo é que logo morreram. A Bíblia diz que tombaram, pereceram. Mas a família de Noé, mesmo em dificuldade, toda ela foi preservada. Meus irmãos, o projeto de Deus é para toda a família. O desejo de Deus é que todos nós estejamos a salvos. Seu filho, sua filha, seus pais, a sua descendência. Eu oro pelos meus netos, se Jesus não voltar até lá. Eu peço a Deus misericórdia pelas gerações que virão depois de mim. Eu peço a Deus que salve, que a marca seja a salvação, que não deixe eles fora da arca que salva de cada geração. Nós precisamos entender que o projeto de Deus é para toda a família. Ele quer que a gente seja salvo, mas a salvação é para todos, inclusive para todos da minha casa. Amados, eu me lembro que eu estava na igreja, já estava no Senhor, já era obreiro, mas os meus pais não, a minha mãe especificamente não. E eu me lembro um dia que eu senti a dor da minha mãe sendo lançada no inferno. E eu entrando no céu. Eu lembro que eu estava orando e aquilo doeu terrivelmente. E aquela alegria de eu estava orando, não foi visão, nem arrebatamento, mas Deus me deu a sensação de eu estar entrando na glória e percebendo a minha mãe sendo lançada na perdição eterna. Aquilo doeu tanto, e eu lembro que eu botava o rosto no chão, e eu chorava, e eu batia no chão, e eu dizia: Deus tem misericórdia da minha mãe. Amados, talvez quem passava lá, falava: o trem está feio ali, né? Eu era presbítero, o Benjamin deve estar uma luta terrível, deve estar confessando pecado. Igual lá quando Eli falou com Ana, né? E esse aí está desviado, estava não. Eu gemia, eu chorava e dizia: Deus, eu não aceito. Espírito Santo, vá lá e toque no coração daquela mulher boa, honesta, trabalhadeira, mas que não cultua, que não vem para a igreja, que está em casa, está longe, gosta de uma televisãozinha, de um programa. Aquilo doía no meu coração. Amados, eu perdi a paz. Alegre por estar dentro da arca, mas chorando por aqueles meus que estavam lá fora. Hoje, eu e a minha casa servimos o Senhor, meu pai e minha mãe, e somos 6 irmãos, todos batizados em comunhão e servindo ao Senhor, aguardando a volta de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Porque se nós cremos na promessa de algo ruim que virá, e nós estamos na arca, nós vamos entrar sozinhos? Nós queremos esse bem só para nós? Nós precisamos, irmãos, demonstrar a nossa fé. A fé sem obras é morta. Uma fé teórica, uma fé de igreja, uma fé religiosa, uma fé de gravata, uma fé de paletó, de Bíblia na mão, mas que não tem nada além disso. Isso não salva ninguém, porque a fé genuína que nos coloca dentro da arca, que é Jesus Cristo, ela nos leva a fazer alguma coisa. E por isso eu li o versículo 5. E Noé fez tudo quanto Deus lhe havia ordenado. A verdadeira fé é acompanhada de obras. A verdadeira fé, ela não é teórica. E Noé fez tudo conforme o que Deus lhe havia ordenado. Foi a fé de Noé, demonstrada na obediência, na prática, na submissão, que salvou ele e a casa dele. Não existe fé verdadeira se não tiver obra. Nós somos salvos pela graça, mas quando a graça nos salva e nos coloca dentro da arca, nós queremos trazer mais, e principalmente os da nossa casa. É assim ou não é, irmãos?
Quantas mães aqui fazem campanha para os filhos? Quantas mães aqui não desistem da conversão do marido? Quantos maridos aqui não abrem mão dos filhos para a droga? Agora a verdadeira fé tem obra. A verdadeira fé tem prática. Noé ficou 100 e tantos anos, cerca de 100 anos, praticando uma palavra. Olha só, escute aqui, isso aqui é importante. Deus deu uma palavra para Noé: faz a arca, e deu a medida. Ele ficou 100 anos cumprindo a palavra. Nós ficamos 1, 2, 20, 30, 40 anos ouvindo muitas palavras e não temos uma obra. Grupo familiar, vou não, estou cansado, é a final do meu time. É o encerramento do filme, quinta-feira, não sei o que tem na televisão, mas esse dia é meu programa favorito. Eu não vou porque minha coluna dói, minha cabeça está doendo. Agora, uma coisa engraçada, para aquilo que a gente gosta, a coluna não impede, a cabeça não segura, não é assim? Porque nós temos uma fé hipócrita, nós somos covardes. Nós acreditamos que estamos na arca e não interessa quem está lá fora. Importa é que eu esteja e ponto final. Amados, nós precisamos sair da teoria. Nós precisamos entender que a fé, ela é demonstrada pela submissão. E a submissão é demonstrada pela obra, pela prática. Mostra-me a tua fé sem obra, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Aí eu creio em Jesus, irmão, glória a Deus, amém. Não, eu creio em Jesus, eu vou fazer algo até que Ele venha. Amados, e bastou uma palavra para que Noé trabalhasse 100 anos. Quantas palavras mais Deus vai ter que falar para a gente agir? Quantas palavras a mais Deus vai ter que dizer para que nós saiamos da teoria? Fé é um estilo de vida. Fé é uma marca de Deus em nós, porque tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que se não for por fé é pecado. O justo vive por fé, amém? Diga para quem está do seu lado: meu irmão, o justo vive por fé e não por vista. Agora, não é uma fé teórica, igual aquela música do Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. No videogame, no Perestrate, no Netflix, no canal, não sei o que lá. Não, irmão, eu creio. Não. A fé verdadeira e genuína, ela me impulsiona a prática da palavra, que eu estou agindo. Amados irmãos, Noé, ele não fica na teoria de uma palavra que ele ouviu de Deus. Ele coloca a mão à obra. Tiago capítulo 2, versículo 14, Tiago diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E no versículo 17 do capítulo 2, Tiago diz assim: a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Não importa o quanto eu diga nesse altar que eu creio e que eu tenho fé em Deus, as minhas obras é que mostram a minha fé. Será que eu tenho feito as arcas que Deus me manda fazer? Será que eu tenho obedecido aquilo que Deus me manda fazer? E o versículo 5 diz: Noé obedeceu a Deus em tudo e fez tudo conforme a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, o projeto de Deus é para você e para sua família. Não tire isso do seu coração. A palavra de Deus nesse Dia Internacional da Família é que a paz é para você e a sua casa, a prosperidade é para você e a sua casa, a cura é para você e a sua casa, a salvação é para você e a sua família. Não se intimide, não descanse, enquanto Deus não salvar a sua geração, enquanto Deus não salvar a sua casa.
Primeira lição é que Deus se importa com a família. A segunda é que nós demonstramos a fé pelas obras. Não somos salvos pelas obras, não misture. As obras não nos salvam, mas todo salvo pela fé tem obras. Ele faz alguma coisa. Ele dá aula, ele lidera um grupo, ele vai no grupo familiar, ele quer ajudar, ele quer trabalhar, ele vai na assistência social, ele visita um hospital, ele quer um culto na casa dele, ele quer participar do culto, ele quer crescer, quer fazer um curso, ele não fica quieto, ele obedece, ele tem prazer. E por fim, Jesus compara os dias de Noé aos nossos dias. Quando Jesus pregava lá em Mateus 24, ele compara os dias que nós lemos de Noé, que Deus continua preocupado com a família, com os últimos dias, com os nossos dias. Escute o que eu vou ler, Mateus 24, 37. Preste atenção. Assim como foi nos dias de Noé, olha só, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, diga bebiam, casavam, davam-se em casamento, festa, só alegria, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, comprava, vendia, negociava, mudava de uma cidade para outra, ia e vinha, mas tudo em torno delas mesmas. Não é igualzinho à nossa geração? Um tanto de gente egoísta, que só pensa em si, que não olha para ninguém, que não preocupa com quem está de fora. E Jesus diz, assim como foi lá, vai ser nos últimos dias. E olha só, até ao dia em que Noé entrou na arca. E aí vem uma sentença que eu acho preocupante. E não perceberam. Noé entrou na arca e não perceberam. A vida continuou para aquele povo, eles não perceberam que Noé estava lá dentro, já haviam 7 dias. A palavra diz, e não perceberam, senão, quando veio o dilúvio e levou a todos. Aí Jesus encerra dizendo, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu vejo muitas famílias desapercebidas. Eu estou vendo na nossa geração muito cristão, bom cristão, desapercebidos. A palavra do Senhor diz, assim como foi com Noé, não perceberam, até que veio o dilúvio. Só que aí já era tarde. Amados, a igreja precisa estar apercebida, amém? A igreja precisa estar de pé, amém? A igreja precisa estar vigiando, amém, amados? Porque senão nós estaremos desapercebidos, envoltos em uma agenda que nos cansa, que nos afadiga, que não nos leva a preocupar com a nossa própria casa. Não, esse negócio de chuva, não, esse Noé é doido, pastor pregando, falando de volta de Jesus, de fim do tempo, não tem nada disso não, vamos cuidar. E não perceberam até que veio o dilúvio. Cada um vivia do seu jeito, ninguém preocupava com ninguém, não se lembravam da promessa que Noé pregou, que haveria de chover, que a água ia varrer tudo. Amados, nós temos uma promessa que Jesus vai voltar, amém? Quantos sabem dessa promessa? Diga glória a Jesus. Será que nós estamos apercebidos para essa promessa? Será que a nossa família está dentro da arca? Para os dias de Noé, a arca era uma arca física. Para os nossos dias, a arca é Jesus. É só Jesus que pode nos livrar e salvar da perdição eterna. Eu estava num culto fúnebre hoje à tarde e eu dizia, cercado por pessoas não evangélicas, não é religião, meu irmão Wilker, não é igreja, não é denominação, não é tradição,
não é padre, não é pastor que vai nos salvar da perdição eterna. A arca que vai nos salvar, pela qual nós precisamos estar apercebidos, chama-se Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. E esse projeto de Jesus é para a sua família, é para a sua casa. O Senhor desenhou a salvação para você e a sua família. Eu me lembro do carcereiro de Filipos, quando houve o terremoto e ele já ia tirando a vida. Atos 16, versículo 31. Os servos de Deus viram para ele e dizem assim: não te faças mal, crê no Senhor, e será salvo tu e a tua casa. A palavra que eu trago para a igreja nesse Dia Internacional da Família é que nós precisamos trazer a nossa família para a arca que é Jesus. Alguém vai me dizer: pastor, é muito difícil. Já preguei, já falei, já fiz tudo o que podia. Amados, Noé não tinha as ferramentas que nós temos hoje, nem por isso ele deixou de fazer a arca. Alguém leu que Noé era engenheiro naval? Alguém leu? Não. Ele não era engenheiro naval. Isso eu estou dizendo porque só dificultou o processo. Mas nem por isso ele deixou de obedecer à palavra do Senhor. A promessa de Deus é que ele haveria de alcançar você e a sua casa, você e a sua descendência. A arca que Deus deixa para nós hoje no século 21, quem aceitar Jesus é salvo para toda a eternidade. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E para isso, como Noé não tinha ferramenta e nem era engenheiro naval, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser pastor, missionário, você só precisa de ter obediência. Pregue a palavra do Senhor, onde você estiver, fale de Jesus, diga que tem uma arca, tem alguém morrendo afogado do seu lado. E sabe por que Deus te colocou naquela empresa? Sabe por que Deus te colocou na sua família? É porque você pode fazer toda a diferença para a sua família. Não desista do seu genro, não desista do seu neto, não desista da sua filha, não desista do seu casamento, porque família é projeto de Deus para você. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos sair da teoria. Amados, como estamos farisaicos, judaizantes. Tem pastor celebrando culto aí com manto judeu, com cordeiro, com castiçal, teóricos, literais, mas nada de prática. Deus tem um chamado à obediência. Ele quer que nós tragamos nossa família para dentro da arca. 2016 é o ano da família. Ore para Deus salvar toda a tua família esse ano. Eu quero desafiar você a convidar Jesus para abrir as portas e a sua família ser atraída pelo Espírito Santo e elas aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador. Não tem Iemanjá que vai resistir o agir do Espírito Santo, não tem idolatria que vai segurar o agir do Espírito Santo, não tem tradição familiar que vai segurar o agir do Espírito Santo. Tão somente coloque a tua família na arca. Não descanse enquanto todos não estiverem em Jesus. Eu quero fazer aqui um breve clamor pelas famílias. Levante a sua mão e nós vamos orar pela família. Levante a sua mão. Feche os seus olhos. Eu sei que você está na arca. Tem muita gente aqui na arca. Que bom. Glória a Deus por isso. Rabá da Shuriai. Mas eu quero que você lembre daqueles que estão gemendo lá fora, da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Eu quero que você lembre daqueles que estão agora lá no mundo,
numa situação terrível, humilhante, deplorável. Eu quero que você ore e fale o nome deles agora para Jesus. Vai subir aqui, amados, um altar de oração agora na presença de Deus, com tantos nomes, Deus vai criar uma situação para você falar com cada um deles. O crack, a cocaína, não suportam o agir do sangue de Jesus. Toda essa contaminação vai ter que sair. Eu profetizo isso em nome de Jesus. E quando as trombetas tocarem aquele dia do dilúvio final, você e a sua casa estarão dentro da arca. Levante a sua mão e ore, e ore, e ore. Querido, eterno, Deus de Noé, Deus da família, laços de suicídio são quebrados agora. Corabachurianda cantarabahas. Aleluia. Laços de mortes que o inimigo armou para tirar a vida do seu. Nessa noite Deus te usa para quebrar. Rebanda shurianda cantarabahai. Quero pedir os pastores que estendam as mãos na direção do rebanho, os obreiros do altar, estenda a mão, obreiros, e cubra essas famílias agora. Você não vai separar, você não vai destruir o seu lar. Não é essa dificuldade financeira que vai destruir sua casa, não. Não. Você vai vencer isso. Você vai triunfar isso. O projeto de Deus é para você e a sua casa. O projeto de Deus é para você e sua família. A arca cabe toda a sua casa. O macumbeiro vai aceitar Jesus. O idólatra vai converter. Oh Deus, nós apresentamos, Senhor, todas as nossas famílias, cada nome. Pai amado, naquele grande dia, oh maravilhoso Espírito Santo.